Olá, eu sou o Wendel Kestlin e essa é mais uma aula do Upgrade Videoaulas. Nesta aula nós vamos aprender sobre torção, ou melhor, sobre os efeitos da torção nos elementos estruturais. Que elementos estruturais podem ser esses? Estes elementos estruturais são os eixos. Os eixos são os elementos estruturais que estão sob a ação de um momento torsor. Esse momento torsor pode ser representado de duas formas. A primeira e a mais comum, e a que eu vou usar, é esta aqui, por ser mais rápido. A segunda é esta aqui, certo? Representado por setas axiais e setas que indicam o esforço de torção, ok? Então, se você ver algo como isto aqui, não se assuste, isso é um momento torsor. Então, vamos imaginar aqui um eixo AB que está engastado no ponto B. Então, se aplicarmos um momento torsor no ponto A e imaginarmos um segmento de reta de B para A, perceba que depois que o momento torsor foi aplicado, o ponto A se desloca e passa a ficar aqui no ponto A'. E o que acontece com o segmento de reta? Se deforma. Essa deformação aconteceu ao longo do eixo, ok? E nós iremos chamar de gama. Portanto, gama é a deformação por cisalhamento. Mas espera aí, por que cisalhamento se você acabou de dizer que a deformação aconteceu pela ação do momento torsor? Porque tem uma coisa acontecendo aqui a esse eixo que nós não conseguimos ver de imediato. Esse eixo, pelo fato de estar encaixado aqui, está reagindo a esse momento torsor aqui. Mas ele vai reagir de que forma? Ele vai reagir desta forma aqui, provocando tensões de cisalhamento ao longo da sua seção transversal. Essas tensões de cisalhamento ocorrerão devido ao esforço de torção, ok? Veja bem, para que você entenda como acontece essa tensão de cisalhamento. Imagine eu pegando o seu braço, certo? E com uma das mãos eu aplico uma torção neste sentido e com a outra no sentido oposto. O que é que acontece com o seu braço? O seu braço vai arder. Esse ardor acontece por causa do esforço de cisalhamento que está tendo no seu braço devido ao momento torsor, ok? Portanto, a partir dessa análise, nós já podemos fazer uma observação que a tensão de cisalhamento é diretamente proporcional ao momento torsor. E, observando aqui a seção transversal deste elemento, irei redesenhá-la aqui. Nós vamos perceber, imagine que isso aqui seja uma circunferência, ok? Nós vamos perceber que existe um centro aqui, ok? E que o ponto A, que está aqui, se traçarmos uma reta do centro ao ponto A, nós vamos ter o raio, ok? Depois que o momento torsor foi aplicado, o ponto A se deslocou e passou a ficar aqui, ok? Mas nós temos o mesmo raio, certo? E o que foi que aconteceu? Criamos um ângulo. Esse ângulo aqui, φ, nós iremos chamar de ângulo de giro, ok? Então, pessoal, o que acontece? É que é o seguinte, nós vamos ter também a tensão de cisalhamento variando diretamente proporcional. Então vamos imaginar agora uma seção transversal composta, ok? Essa seção transversal composta tem um centro, como qualquer outra seção transversal, certo? Nesse eixo aqui, iremos fazer variar o raio. E nesse aqui, a tensão de cisalhamento. Se a tensão de cisalhamento é diretamente proporcional ao raio, o que é que acontece? Quanto maior o raio, maior a tensão de cisalhamento. Isso prova porque essa tensão daqui, neste ponto, é maior do que aqui.
porque varia diretamente proporcional ao raio, certo? É por isso que os eixos se desgastam de fora para dentro e não de dentro para fora, porque essa tensão aqui é maior, já que a sua distância em relação do centro é maior do que essa. Então, teremos que a tensão de cisalhamento é diretamente proporcional também ao raio. Mas veja bem, vamos entender o seguinte. Cada elemento estrutural possui uma característica que é dada pela geometria desse elemento estrutural. Vamos analisar agora a geometria dessa seção transversal aqui, deste elemento. Então vamos imaginar aqui dois eixos. Um de seção transversal com raio R e outro com seção transversal de raio 2R, ok? Qual dos dois você acha que vai ter maior tensão, sendo que está aplicado o mesmo torque? Qual dos dois a tensão vai ser maior? Se você escolheu o menor e você escolheu o menor, você acertou. Por quê? Porque a característica da geometria é inversamente proporcional à tensão. E essa característica é chamada aqui, porque a seção transversal é circular, de momento polar de inércia. Ok? Esse momento polar de inércia vai ser determinado por esta fórmula aqui. Π vezes R² sobre 2. E veja, vai depender exclusivamente da geometria da seção transversal. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos revisar. Perceba que quanto maior o torque aplicado nesse eixo, maior vai ser a tensão de cisalhamento. Tá ok? Quanto maior o raio, maior a tensão de cisalhamento. Por exemplo, a tensão de cisalhamento aqui neste ponto é menor do que a tensão de cisalhamento aqui neste ponto. Justamente porque esse raio é maior. Ok? E inversamente proporcional ao momento polar de inércia, que é a capacidade imposta pela geometria da seção transversal do elemento de se opor à tensão. Então, essa fórmula aqui, que vai nos permitir calcular as tensões de cisalhamento nos eixos, certo? Ela não cai do céu. Vocês viram aí que depois que foi aplicado o torque no elemento estrutural eixo, surgiram vários elementos aí. E todos esses elementos estão envolvidos na dedução dessa fórmula aqui. O que eu fiz foi uma analogia, por motivos óbvios, para que fique mais fácil o seu entendimento. Agora que nós já sabemos o que é a torção e de onde vem a sua fórmula, nós vamos fazer uma breve análise aqui para saber quais unidades nós devemos usar para cada elemento deste, para que vocês, quando fazer as questões, não errem, ok? Então, vamos lá. A tensão, geralmente, ela é representada em megapascal, ok? Então, para que ocorra uma concordância de unidades aqui, eu terei que representar o torque em newton vezes milímetro, certo? E o raio em milímetro, o momento polar de inércia em milímetro a quarta. Veja bem, terei que 1 megapascal é igual a 1 newton vezes milímetro ao quadrado, dividido por milímetro a quarta. Se eu fizer o cancelamento desses expoentes aqui, eu terei que 1 megapascal é igual a 1 newton por milímetro ao quadrado. Portanto, vejam bem, isso aqui é verdade. Então, eu tenho uma concordância de unidades. Então, qual é a unidade que eu devo usar para o torque? Newton vezes milímetro. Qual a unidade que eu devo usar para o raio? Milímetro. E a unidade que eu devo usar para o momento polar de inércia é milímetro a quarta. Agora que nós sabemos qual é a unidade que devemos usar para cada elemento envolvido nessa relação, nós vamos resolver uma questão. Então, agora nós vamos resolver a questão 3.10, que se encontra no livro Resistência dos Materiais, terceira edição, de Beer e Johnson.
O eixo AB tem diâmetro de 30 mm e é feito de um aço com tensão admissível ao cisalhamento de 90 MPa, enquanto que o eixo BC tem diâmetro de 50 mm e é feito de uma liga de alumínio com tensão admissível ao cisalhamento de 60 MPa. Desprezando-se o efeito da concentração de tensões, determine o maior torque T que pode ser aplicado em A. Ok, vamos lá. Então, nós temos a fórmula geral de torção que diz que a tensão de cisalhamento é diretamente proporcional ao torque, diretamente proporcional ao raio da seção transversal e inversamente proporcional ao momento polar de inércia, que você pode associar como sendo aquela característica lá geométrica que os materiais têm de se opor aos esforços de tensão. Ok? Então vamos lá. A primeira observação é a seguinte. Perceba que esse material aqui é o aço e esse aqui é o alumínio. Mas nessa questão aqui eu já tenho a tensão de cisalhamento e quero achar o maior torque que pode ser aplicado em A. Para isso eu terei que separar a questão em dois. Ok? Eu primeiro acho qual é o maior torque que pode ser aplicado no aço, na seção AB, para essa tensão de cisalhamento admissível, e depois o mesmo para a seção BC, para essa tensão admissível. Ok? Então, daquela equação nós temos que o torque é igual à tensão de cisalhamento multiplicado pelo momento polar de inércia e dividido pelo raio. Ok? Então, eu já tenho o raio do eixo AB, ok? Fazendo primeiro para o eixo AB. Já tenho a tensão de cisalhamento admissível, porque eu vou considerar que ele está trabalhando no estado limite, ok? Para saber qual é o maior torque que pode ser aplicado a esse elemento, certo? Então, eu só preciso do momento polar de inércia. Para calcular o momento polar de inércia, veja como é fácil. O momento polar de inércia de AB é igual a π vezes r à quarta sobre 2. Portanto, é igual a π vezes 15 à quarta sobre 2. Então, o momento polar de inércia do eixo AB é igual a 79,52 vezes 10 à terceira milímetros à quarta. Prestem atenção nas unidades, ok? A unidade aqui do diâmetro está em milímetro, portanto, o raio está em milímetro e o momento polar de inércia em milímetro à quarta, certo? Então, vamos lá. Substituindo, eu terei que o maior torque que poderá ser aplicado no eixo AB vai ser de... A sua tensão admissível é de 90 MPa. Opa, outra unidade importante, megapascal. Certo? A unidade megapascal é igual a Newton por milímetro quadrado. Percebam que eu terei que ter uma concordância de unidades. Então, se eu estou usando o momento polar de inércia em milímetro à quarta e usando a tensão de cisalhamento em megapascal, não tem problema nenhum, porque essas unidades aqui estão concordando, ok? Então, terei que o momento polar de inércia é 79,52 vezes 10 à terceira. E isso tudo dividido pelo raio, que também está em milímetros e vale 15. Portanto, terei que o maior torque que pode ser aplicado ao eixo AB apenas é de 477,12 vezes 10 à terceira Newton vezes milímetro. Ok? Por que Newton vezes milímetro? Porque as unidades aqui estão em Newton e milímetros. Só pode ser Newton vezes milímetro. Ok? Então, este é o torque que eu poderia aplicar em AB. Certo? Partindo agora para o eixo BC. Primeiramente, terei que calcular o momento polar de inércia, não é? Então, calculando o momento polar de inércia do eixo BC, temos que
π vezes 25 a quarta sobre 2. Então, o momento polar de inércia de BC vai ser igual a 613,59 vezes 10 a terceira. Ok? Então, vamos lá. Temos que o torque de BC será igual a tensão de cisalhamento de BC vezes o momento polar de inércia do eixo BC sobre o raio do eixo BC. Ok? Então, teremos que o torque máximo permitido no eixo BC será de 60 vezes 613,19 dividido pelo raio, que é 25. 613,59, desculpa. Então, o torque permitido para o eixo BC é igual a... Então, nós teremos que o torque permitido no eixo BC é igual a tensão admissível para o eixo BC é de 60 MPa, multiplicada pelo momento polar de inércia do trecho BC, que é de 613,59 vezes 10 a terceira. Isso tudo dividido pelo raio do eixo BC, que é de 25 milímetros. Portanto, teremos que o torque máximo permitido para ser aplicado em BC é de 1,47 vezes 10 a sexta Newton vezes milímetro. Tá ok? Então, qual dos dois torques eu devo escolher para minha resposta? Certo? Vamos revisar qual é a pergunta. A pergunta é: qual é o maior torque que pode ser aplicado na peça, lembrando, no ponto A, lembrando que o ponto A engloba toda a peça, já que as peças estão soldadas. Então, se eu aplicar um torque aqui no ponto A de 1,47 vezes 10 a 6 Newton vezes milímetro, tá ok? Será que o meu eixo AB vai suportar esse torque? A resposta é não, porque se eu trocar esse torque aqui nessa equação, eu vou ter uma tensão maior do que a admissível por este eixo aqui. Então a resposta é 477 vezes 10 a terceira Newton vezes milímetro. Se você já está acompanhando no livro aí, certo? Você vai perceber que nós temos aqui a resposta de 477,12 Newton vezes metro. Mas vejam bem, se nós transformarmos de milímetro para metros aqui, teremos que multiplicar por 10 a menos 3. Então, cancelaremos essa potência de 10 aqui e ficaremos apenas com 477,12. Ok?